Bahia na Copa do Brasil, Rasta. E mais do que ficar de olho no adversário, a gente tem que ficar de olho na arbitragem que já mostrou nesse início de Campeonato Brasileiro que vai continuar perseguindo o Bahia com os erros. E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que estreia hoje na Copa do Brasil, terceira fase. O Bahia que foi beneficiado por ter sido campeão da Copa do Nordeste, só ingressar na Copa do Brasil agora na terceira fase e vai encarar um novato, um noob na Copa do Brasil. A equipe do Azures, que é de lá de Pato Branco, no Paraná, só tem 4 anos de existência e já está fazendo história. Na primeira fase da Copa do Brasil, ele já eliminou por 1-0 a equipe do Botafogo de São Paulo e na segunda fase eliminou um outro paulista, a equipe do Mirassol, também pelo mesmo placar e ficou todo alegrinho aí no sorteio da terceira fase quando viu que o seu adversário é o Tricolor de Aço. O Tricolor de Aço naquela época estava uma lástima e a gente não pôde, e a gente até ficou meio cabreiro porque que esses caras estavam tão alegrinhos por ter encarado o Bahia nessa terceira fase. Mas eu acho que depois desses 5 triunfos seguidos que o Tricolor tem, que o Tricolor conquistou, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Nordeste e até no Campeonato Baiano, eu acho que a equipe do Azures vai vir agora com a bola mais baixa, calma lá com andou, entendendo que o santo é de barro, mas o Bahia não pode achar que já tá ganho. Não pode entrar em campo com sapato alto, inclusive o gramado vai estar molhado e escorregadio, está chovendo muito em Salvador e vai continuar chovendo até quinta-feira, segundo as previsões, mas será um jogo onde o Bahia precisa fazer logo uma gordura para não precisar ficar se preocupando com o jogo de volta. O Bahia tem capacidade para isso? Mostrou nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B que sim. Conseguiu vencer bem a equipe do Cruzeiro, conseguiu, mesmo sofrendo, vencer a equipe do Náutico fora de casa, tá com uma equipe onde os contratados estão se mostrando reforços e tem muita chance de conquistar um triunfo diante do Azures no primeiro jogo na Fonte Nova. O que é que o Bahia precisa para vencer a equipe do Azures, Rasta? Se respeitar dentro de sua residência. Dentro da Fonte Nova a gente tem que vencer todas. E contra a equipe do Azures, que por mais que tenha sido aí a sensação da Copa do Brasil, estreando, fazendo história, não acredito que tenha um time como o Cruzeiro que a gente venceu e como o Náutico que a gente também venceu. Pode ser uma equipe que seja mais frágil do que essas duas e que a equipe do Bahia tenha a obrigação de fazer um bom futebol e ser protagonista, ser propositivo e não deixar o Azures jogar dentro de casa, dentro da sua residência. Mesmo porque o Bahia tem que mostrar para eles quem é o Bahia. Lembra do sorteio lá que eles ficaram aplaudindo? Tudo bem que eles ficaram lá todos alegres, porque dentro da chave A, Bahia e Cruzeiro eram os times únicos da Série B e o Bahia, naquele momento, era o pior time ali daquela chave. Pelo que o Bahia tinha protagonizado na primeira fase deste ano. Desclassificação na Copa do Brasil, desclassificação na Copa do Nordeste, o Bahia não conseguia ficar 2 rodadas sem conseguir vencer. Era vencia um e perdia a outra, vencia um e empatava, enfim. O Bahia era um outro Bahia que não é esse que a gente tem atualmente. Os contratados que chegaram, nem todos vão poder estrear na Copa do Brasil, porque já jogou nas suas equipes. O Didi, o Rildo e o Emerson Santos, estes não podem ser relacionados para este jogo de hoje, porque já atuou pela Copa do Brasil. Mas o Bahia deve ter o Borel, que apesar de ter tomado vermelho no Campeonato Brasileiro, isso não influencia na Copa do Brasil, e deve ter o Jacaré, o próprio Matheus Davó, se já tiver em condições de jogar, pode ser um reforço para o ataque do Bahia, já que nós não vamos contar por algum tempo com o senhor Hugo Roda Gega. Se o Matheus Davó já tiver condições de jogo, pode ser o cara que vai ali assumir o lugar que o Jacaré ficou contra o Náutico. Acho até que deve ser esta substituição que o Bahia vai fazer para este jogo. O resto do time deve continuar a mesma coisa e o Bahia parece que está um time focado, querendo vencer, com gana de vencer, com vontade de vencer. E a gente tem visto isso nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Será uma batalha fácil? Nunca será fácil para o Bahia, Rasta. Nunca, jamais, em momento algum, será fácil para o Bahia.
Principalmente porque a gente já percebeu que nesse início de campeonato já começou a perseguição da arbitragem com o Bahia. O último jogo a gente viu claramente que a arbitragem estava tendenciosa, estava caseira, estava favorecendo a equipe do Náutico com as suas faltinhas bestas, invertidas, com um cartão amarelo no primeiro minuto de jogo, com um cartão vermelho que foi correto, mas com uma anulação de gol espantosa, para dizer o mínimo. A gente viu aí no Campeonato Brasileiro de Série A outros lances semelhantes em que o árbitro e a bandeirinha e espera o lance para depois se posicionar. Contra o Bahia, os caras mataram a possibilidade do VAR intervir no jogo. Muito estranho, principalmente por ter sido uma auxiliar que sustenta um escudo da FIFA no peito, o que não vai ser diferente hoje. Hoje teremos um trio de arbitragem paulista. O Douglas Marques Flores será o cara do apito, Marcelo Carvalho Vangassi será um dos auxiliares e o outro auxiliar será o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Vamos ver o que estes cidadãos vão aprontar neste jogo do Azures. O que eu mais temo hoje neste jogo entre a equipe do Bahia e do Azures não é o adversário. Por mais que o adversário não é nem porque o adversário, na minha visão, no papel, é um adversário onde o Bahia vai entrar no jogo favorito para vencer a partida. É porque a gente vê claramente que os erros que ocorrem de arbitragem com o Bahia são erros que não dá para acreditar que seja erro. Esse é o grande problema. Os erros de arbitragem nos jogos do Bahia não dá para acreditar que são meramente erros, porque são coisas muito óbvias e que a gente não entende como é que um árbitro comete aqueles erros. Não entendo. Então fica muito difícil a gente dizer que é simplesmente um erro. E por isso que a gente pode se complicar na partida de hoje. Não por causa do adversário, não por causa do Bahia, por conta da arbitragem. Que eu acho que o Bahia já tem que começar a fazer pressão desde agora com a comissão de arbitragem e na facção CBF, botar a boca no trombone lá ele e escancarar para todo mundo que nós já começamos o ano sendo prejudicado, para que fique bem exposto. O que não vai mudar muita coisa, porque a gente viu que o ano passado a gente reclamou, a gente fez todas as zoadas que tinha que fazer e mesmo assim os erros continuaram acontecendo. É um absurdo e fica difícil a gente disputar um campeonato de forma justa. O Bahia não disputa campeonato brasileiro, campeonato nacional de forma justa, porque nós somos prejudicados constantemente pela arbitragem e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Tem que ir para um tribunal internacional denunciar essa facção CBF que ano após ano vem prejudicando o Esporte Clube Bahia. E nesse campeonato brasileiro já prejudicou, e um erro que é muito suspeito, principalmente porque você assiste os outros jogos e vê todos os outros árbitros seguindo o protocolo, seguindo o processo normal de levantar a bandeirinha depois que o lance acontece para que dê chances do VAR atuar. E no jogo do Bahia, incrivelmente, árbitro e auxiliar interrompeu um lance para que inviabilizasse a atuação do VAR. Vamos ver hoje mais uma vez se os erros vão acontecer. Vamos ficar de olho mais na arbitragem do que no time adversário. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.